A gente ouve tanto que precisa conviver com a ansiedade, lidar com a ansiedade, administrar a ansiedade, que acabamos aceitando sem questionar. Mas será que realmente é natural viver uma vida em que a ansiedade sempre volta? Será que é a única saída? Será que existe um caminho diferente? Será que podemos tratar a ansiedade independente do seu nível, sem depender de medicamentos? E eu quero te dizer que não é natural conviver com a ansiedade, mesmo nos níveis mais leves. E sim, existe um outro caminho em que você pode cuidar de você de uma forma muito mais profunda, de uma forma integral, sem depender de medicamentos, ou mesmo que você esteja em uso de medicamento. No vídeo de hoje, eu quero bater um papo com você sobre algo que mudou na minha vida e a vida de tantas pessoas que eu atendo. Meu nome é Cláudia Assis, sou psicóloga, terapeuta integrativa e quero trazer um dado importante para você, que a Organização Mundial de Saúde, em 2019, apontou o Brasil como o país com mais casos de transtornos de ansiedade no mundo. E isso é muito preocupante porque a gente sabe que esses casos são notificados, mas que na prática a gente sabe que é muito maior. O que me preocupa até hoje é que muitos profissionais, a literatura, reforçam a ideia que a ansiedade ela é natural, ela é adaptativa e é normal sentir ansiedade quando você vai fazer uma prova, quando você vai num período de casamento ou uma entrevista. E durante muito tempo eu também reproduzi esse conceito. Mas foi quando eu entrei em contato com os estudos do Judson Brewer. Ele traz que a ansiedade ela não é adaptativa, porque o nosso córtex pré-frontal, que é uma região do nosso cérebro que nos ajuda a raciocinar, a planejar, a pensar, ele perde o controle, independente do seu nível. Então, o medo ela é uma emoção básica que nos ajuda a sobreviver, que é adaptativa, mas a ansiedade não. E isso mudou completamente a forma como eu enxerguei a minha própria ansiedade e quando eu olhava também os meus próprios clientes com o processo de ansiedade. E eu comecei a perceber que quando nós dizemos que a ansiedade é natural, ela é esperada, nós corremos o risco de minimizar ou invalidar a dor real do outro, independente do nível da ansiedade. Independente se a pessoa está no processo de um casamento, se está realizando uma prova ou de uma entrevista. É uma dor que aquela pessoa está sentindo. É desconfortável, é difícil, ele é pesado. E quanto mais enxergamos a ansiedade como parte do processo, de uma forma natural, normalizada, menos olhamos para ela de uma forma preventiva, menos buscamos entender de onde ela vem e as raízes que estão por trás de tudo isso, para que nós possamos liberar toda essa carga emocional antes que a ansiedade possa tomar conta. Então eu respeito os profissionais que têm essa linha de pensamento, mas eu quero compartilhar essa descoberta que mudou tudo para mim. E eu acredito que nós não precisamos conviver, lidar, administrar a ansiedade, mesmo nos momentos mais naturais de sentir a ansiedade. Porque eu acredito que existe sempre um espaço para você cuidar da sua saúde mental, cuidar das suas emoções, cuidar da sua energia, cuidar de você de uma forma integral, antes que essa situação que é dito como leve, natural, possa se transformar em um transtorno de ansiedade. Só que tem um ponto aqui que poucas pessoas falam. A ansiedade ela é multifatorial, ela não vem do nada. Ela é fruto da nossa história de vida, do ambiente que nós crescemos, desse mundo acelerado que nós vivemos enquanto sociedade, nossos traumas, as nossas perdas, nossos arrependimentos,
todos os registros que nós vivemos na nossa vida, de medo, de insegurança, tudo isso fica no nosso grande arquivo do nosso inconsciente. E quando alguma situação acontece, ancorado com aquilo que a gente já viveu no nosso passado, ou até mesmo questões transgeracionais que nós recebemos e está ali registrado nas nossas células, no nosso DNA, qualquer situação, qualquer detalhe, como por exemplo um tom de voz, um olhar, um cheiro, uma música, tudo isso pode despertar na leitura que o nosso corpo vai fazer e que vai liberar para o nosso cérebro um sinal de que nós estamos nos sentindo em perigo ou ameaçado. E aí o nosso corpo, ele se prepara e é liberado uma descarga hormonal absurda para que nós possamos estar em um estado de luta ou fuga. E aí eu assisti uma palestra da Ediane Ribeiro, uma psicóloga, e ela fala que esse lutar ou fugir são formas básicas que nós temos de enfrentamento diante de desafios que nós vivemos cotidianamente. Ou seja, contra-argumentar, chegar ali numa situação e a gente se posicionar, dar limite para o outro, dizer não, agora não. Aqui você vai até aqui. Então a gente vai delimitando e essa ação, sabe quando a gente vai conversar, vai ter uma conversa bem difícil, que a gente está falando com alguém, ou a gente vai para alguma apresentação, né, e o nosso coração fica acelerado, a gente sente várias reações no nosso corpo, mas a ação que a gente toma, tanto de falar, de tomar aquela ação ali, essa descarga hormonal, ela consegue sair a partir dessa ação que eu tenho. Só que quando nós estamos na ansiedade, independente se ela é leve ou grave, essa informação não está acontecendo. Ela está acontecendo na nossa mente. E aí essa descarga emocional, essa descarga hormonal, e também emocional, né? Porque toda a nossa emoção ela é uma energia, ela fica retida no nosso corpo. Ela não consegue ter de forma natural para o nosso corpo poder fazer a liberação. Ela fica retida. E aí esse registro ele vai ficar nos nossos tecidos, na nossa respiração, na nossa musculatura. É por isso que a gente sente o nosso corpo mais rígido, sentimos mais dores, porque toda essa informação, essa carga emocional, ela está registrada no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. Por isso que a ansiedade, ela não é adaptativa e nem nos prepara. Porque uma região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, no processo da ansiedade, ele perde o controle. E a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue planejar, a gente não consegue pensar direito. O nosso foco ele está muito voltado com o medo, a insegurança, que rouba essa nossa possibilidade de pensar em soluções e agir diante daquela situação que nós estamos vivendo. E no meu processo pessoal, o transtorno de ansiedade ele vem desde a adolescência, então eu tinha um quadro crônico. E acho que eu tinha 28, 29 anos na época. Foi um dos piores anos que eu posso dizer da minha vida, porque eu vivia assédio moral na empresa, eu tive um término de relacionamento e quando eu estava fazendo exames de rotina eu descobri doenças. Então foi um ano muito desafiador na minha vida e foi quando a minha psicóloga na época ela falou, ó, Cláudia, o teu estado de humor ele está deprimido. E como psicóloga eu já sabia que todos esses fatores que eu estava vivendo estavam colaborando para esse início de um estado depressivo. Então eu já estava muito cansada de falar as mesmas coisas, de não conseguir ter uma resolução, de tentar só administrar tudo aquilo, porque o meu pensamento era sempre várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria algo definitivo, eu queria algo que eu pudesse fechar o ciclo com tudo isso que eu estava vivendo. E aí foi quando as práticas integrativas magnéticas entraram na minha vida, e eu digo que salvaram a minha vida,
porque eu comecei a ter uma compreensão que corpo, mente, emoções, nosso lado espiritual, a nossa energia, tudo está conectado. E quando a gente consegue harmonizar, alinhar tudo isso, cuidar de uma forma integral, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso pensamento, a gente consegue ver as raízes que estavam lá do nosso grande arquivo do nosso inconsciente, lembra que eu falei para vocês? E que eles estavam sendo gatilhos para que eu pudesse vivenciar emoções desagradáveis, sensações do meu corpo de forma muito intensa, porque eram traumas que estavam guardados e estavam ali e que eu, na minha consciência, eu não estava conseguindo acessar. E realmente com as práticas integrativas eu consegui fazer a liberação sem efeito colateral, de uma forma natural e de uma forma que ampliou o meu nível de conhecimento sobre tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim. E foi a partir de toda essa experiência que eu apliquei em mim que eu desenvolvi o protocolo terapêutico Fechando Ciclos. Ele une o conhecimento da psicologia, da neurociência, das práticas integrativas magnéticas e da saúde também. E a gente consegue, a partir da identificação das memórias, das lembranças que sustentam o medo e a insegurança. E se eu conseguir me recuperar de um transtorno de ansiedade que era crônico e também do processo da ansiedade, você também consegue. Eu vejo isso cotidianamente com os meus clientes. Então, com o meu acompanhamento, independente do seu nível, você consegue sim fechar o ciclo com a ansiedade. Se você, assim como eu, também não estava querendo mais administrar a ansiedade, que queria um outro caminho, mesmo que seja um caminho diferente daquele do convencional, e você quer de fato se libertar da ansiedade, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu site, onde eu explico sobre as técnicas, eu explico como funciona o meu trabalho, o protocolo terapêutico Fechando Ciclos, e também tem os depoimentos de alguns clientes para que vocês também possam ver as experiências dele a partir do meu acompanhamento. Então aqui nesse canal eu trago uma nova visão. A ansiedade não é natural, não é necessária, ela é reflexo das dores que carregamos, por isso você não vai encontrar aqui dicas, porque cada pessoa tem a sua história, tem a sua experiência, mas eu sempre vou te convidar a refletir. Porque quando você compreende a ansiedade de forma integral, conectando corpo, mente, alma, energia e espírito, você encontra um caminho diferente para cuidar de você de forma integral, com mais consciência e leveza. Hoje somos 101 pessoas juntas nesse espaço e agradeço imensamente por você fazer parte disso, desse movimento que nós estamos construindo, levantando a bandeira de que a ansiedade, a gente não precisa conviver com a ansiedade, nem administrar a ansiedade. Existe um outro caminho, um caminho diferente para cuidar de nós de uma forma muito integral. Então compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, você também pode deixar aqui nos comentários algo que você gostaria, temas que você gostaria de saber mais, que eu possa aprofundar aqui mais, trazendo aqui a minha visão, os estudos que eu tenho feito, a partir dos temas que você também tem curiosidade sobre a ansiedade, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.